Muito bem, quarto ano, então vamos à nossa aula de arte. Na unidade 4, nós vamos trabalhar sobre o teatro, os elementos do teatro. Antes de entrarmos de férias, nós vimos que o teatro tem 4 elementos básicos, tá? Cenário, iluminação, maquiagem e figurino. Então eu me lembro que nesse vídeo eu expliquei cada um deles para vocês de uma forma bem rápida, tá? Por quê? Porque agora o livro vai entrar com mais detalhes em cada um desses elementos, tá? Então tinha uma tabelinha lá na página inicial em que vocês poderiam aí acompanhar um resumo sobre esses 4 elementos do teatro. Então vamos começar falando sobre o cenário. Hoje nós vamos estudar 2, tá? O cenário e a iluminação. Vamos começar falando sobre o cenário. O que é o cenário, então? O cenário são objetos colocados em cena, né, que serão utilizados pelos atores durante a cena, tá? Então, são os objetos colocados. Esses objetos são muito importantes, tá? O cenário ele é muito importante para que a pessoa possa compreender a história. Não adianta eu contar uma história aqui para você, eu fazer um teatro aqui para vocês, sem nenhum cenário em volta. Por exemplo, não adianta eu falar de mapa mental com vocês se ele não estiver desenhado na lousa aqui para explicar. Não é verdade? Senão vocês não vão conseguir acompanhar a aula, vocês não vão conseguir entender sobre o que eu estou falando. É a mesma coisa no teatro. Não adianta ele contar a história de que ele está numa floresta se não tiver o cenário da floresta. Não adianta ele contar a história que ele está numa floresta no meio da praça, né? Com bancos, com pessoas passando. Eu vai falar, não é uma floresta, então. É uma praça, né? Então, o cenário ele serve para que as pessoas entrem na história, para que as pessoas possam compreender o que o ator quer passar com aquela história, tá bom? A grande maioria, né, dos cenários aí, quando é um teatro mais simples, um teatro mais curto, vamos dizer assim, né, são cenários falsos. Geralmente, para mostrar, quando são teatros para passar dentro do teatro, né, vamos dizer assim, quando a gente assiste um teatro dentro do teatro, e ele quer contar alguma coisa que aconteceu ao ar livre, ele vai utilizar então uma pintura, né, um cenário falso atrás dele, para poder exemplificar como se ele estivesse na natureza, certo? Então, a grande maioria aí dos cenários, eles são falsos, tá? Mas, se o ator precisa interagir com o cenário, se o ator está contando, né, está fazendo aí a peça de teatro, que ele está na sala da casa dele, sentado no sofá assistindo uma TV, então o sofá precisa ser real, a TV precisa ser real ali, para que a pessoa que está assistindo possa entender, né? Então, os objetos reais são utilizados nos cenários quando o ator precisa utilizar aquele cenário, quando o ator precisa utilizar uma parte do cenário, tá? Então, vamos pegar de novo o exemplo da floresta. Ele vai contar a história que ele está numa floresta e tudo mais. O pano de fundo, né, o cenário de fundo, pode até ser pintado uma floresta, mas vamos supor que ele tropeçou numa pedra e caiu num monte de folhas. Não adianta desenhar isso. Então, eles vão ter que colocar lá uma pedrazinha, lógico que provavelmente essa pedra é feita de isopor, não é feita exatamente de pedra, porque senão o ator pode se machucar em cena, mas aí eles pegam ali um monte de folhas, deixam ali perto, que ele tropeçou na pedra, caiu no monte de folhas. Então, nesse caso, ele usou objetos reais para criar a cena, tá bom? Bom, o cenário, ele ajuda a criar o ambiente da história. Ele ajuda a dar vida para aquela história. E aí as pessoas podem se envolver, né? As pessoas acabam entrando dentro da história. Acontecem muitos teatros sem cenário, que são legais, são bacanas. Só que aqueles que têm um cenário, você fica muito mais envolvido, né? Você está ali assistindo, você começa a acreditar em tudo aquilo, certo? Bom, mostrar aqui para vocês agora, falar sobre os primeiros cenários, tá? O teatro não é uma prática nova, não é algo que surgiu recentemente. O teatro surgiu há muitos anos, tá?
Então, os primeiros cenários, eles eram feitos em grandes tecidos pintados, tá? Ainda hoje se utiliza cenário em tecidos pintados. Eles davam a impressão, eles eram semelhantes a espaços reais. Então, se tivesse que desenhar um sofá, ele desenhava o sofá em tamanho real. Se tivesse que desenhar uma janela, ele desenhava uma janela em tamanho real, tá? Para quem estivesse assistindo poder acreditar e poder entender o que estava acontecendo, tá? Começaram a surgir, então, especialistas em cenário. Como que chama a pessoa especialista em criar cenários? É o cenógrafo, tá? O cenógrafo, eles criam cenários, eles começaram aí a criar esses cenários, começaram a criar esses tecidos, só que eles também começaram a criar alguns mecanismos para poder trocar o cenário. Então, vamos imaginar que o cenário acontece dentro da casa da pessoa, só que aí depois passa-se um tempo, ele sai de cena e quando volta ele está no shopping, por exemplo, né? Então, o que os cenógrafos começaram a desenvolver? Eles começaram a desenvolver aí um mecanismo para que aquele cenário da sala da casa da pessoa saia e entra o cenário do shopping. Ele vai voltar para casa? Sai o cenário do shopping, entra o cenário da casa. Então, os cenógrafos começaram a se especializar nisso. Começaram a surgir pessoas especializadas nisso e começaram a fazer aí os cenários para todo mundo poder entrar na história e se encantar ainda mais com o teatro, tá bom? Bom, os filmes também utilizam cenários, só que eles utilizam cenários reais, né? Então, quando alguém vai gravar um filme ou uma novela, por exemplo, eles vão gravar num restaurante, eles vão no restaurante e gravam no restaurante. O filme está contando a história de uma pessoa que está caminhando na rua, que está caminhando na avenida, eles vão nessa avenida, eles gravam a avenida, tá? Porque quando a gente está assistindo um filme, a gente está assistindo algo muito mais real do que um teatro. A gente acaba entendendo ali que é uma encenação da realidade, né? A não ser os filmes de ficção, os filmes de fantasia. Aí esses filmes de ficção, eles contam aí com a ajuda de efeitos digitais, tá? Vamos pegar como exemplo aí o filme do Harry Potter, ele até está no livro de vocês aí como exemplo. O filme do Harry Potter, ele foi gravado, né? Quando precisa gravar, por exemplo, cenas em que aparecem os objetos que não são reais, né? Os seres que não são reais. Como que foi feito então? Eles colocam um pano verde, né, chamado chroma key, coloca um pano verde ao fundo, o ator interpreta nesse pano e aí eles gravam, eles filmam o ator interpretando, joga no computador e começa a colocar efeitos digitais, como se o ator estivesse interpretando ali com aquele objeto fantasioso, tá? Também o efeito do Harry Potter voando na vassoura. É óbvio que o ator não pegou uma vassoura e saiu voando numa floresta, né? Então, eles fizeram lá todo um mecanismo para que o ator pudesse subir numa vassoura, simular que estava voando nela, e aí eles jogaram no computador, criaram efeitos digitais para que a gente pudesse entender que ele estivesse realmente voando numa vassoura, tá bom? Então, os filmes, eles podem utilizar cenários reais, ou se forem filmes de ficção, de fantasia, geralmente utilizam aí efeitos digitais para ajudar na produção do filme, tá bom? Iluminação. Vamos falar agora sobre a iluminação. A iluminação, ela é conhecida como luz cênica, tá? O que é então a luz cênica? É a parte do cenário, tá? Ela faz parte, a iluminação ela faz parte do cenário. Muitas vezes ela ajuda no cenário, tá? E ela ajuda também a dar um foco no ator. Vamos imaginar uma peça em que está se contando a história de uma família, tá? Mas toda peça tem um ator principal. Então vamos imaginar que a história da família é contada pelo pai. Então vamos imaginar ali no teatro que aconteceu uma cena, né? A família está toda ali no sofá, e de repente o pai se afasta e senta numa mesa e começa a conversar sozinho, como se fossem os pensamentos dele. O que vai acontecer? O iluminador, ele diminui a luz ali na família e dá um foco, uma luz principal no ator que vai falar, para que a intenção da cena fique mais real, tá? Para que as pessoas possam dar foco numa pessoa só. Então, o iluminador é o profissional responsável por isso, assim como o cenógrafo é responsável pelo cenário, tá?
iluminador e cenógrafo têm que conversar diretamente um com o outro, tá? Então o cenógrafo fala, olha, o meu cenário é assim e tal. Aí o iluminador fala, bom, então eu vou usar a luz tal aqui, eu vou usar outra luz nesse outro cenário. Isso também é importante falar com quem escreveu a peça, porque quem escreveu a peça já pensou o que ele quer do cenário, aí ele conversa com o cenógrafo, ele já pensou o que ele quer na iluminação, ele conversa com o iluminador, tá? Então, gente, teatro é algo que é muito difícil de ser feito, não é tão simples assim. A gente às vezes brinca de fazer teatro, né? Faz teatrinho, faz de brincadeira, aí faz dentro da sala mesmo. É legal, é bacana. Só que um teatro, uma peça de teatro, demora, é difícil, não é tão simples assim, tá bom? Bom, lá na Grécia Antiga, aqui ó, nos primeiros cenários, nos primeiros teatros, né? Na Grécia Antiga, como que eles faziam as apresentações de teatro? Eles faziam as apresentações ao ar livre. Então, eles utilizavam a iluminação natural, tá? As apresentações eram feitas apenas durante o dia, obviamente, porque à noite não dava para enxergar nada, tá? Como era feito ao ar livre, à noite não tinha como enxergar nada. Então, as apresentações elas eram feitas durante o dia, aproveitando a iluminação natural, né, ao ar livre. Depois de um certo tempo, de um bom tempo, durante a Idade Média, né, lá para os anos de 1300, 1400, mais ou menos, as peças começaram a ser encenadas nas igrejas, dentro das igrejas. E aí, então, a igreja é um local fechado. Então, o que fazia a iluminação do ambiente? Os vitrais. Tem a foto de um vitral aí, de uma igreja, tá? Os vitrais são aqueles, vamos dizer assim, vitrôs, né? Vidros das igrejas, só que eles são coloridos. Por que eles são coloridos? Hoje a gente vê um vitral colorido, acha lindo, maravilhoso. Mas eles eram coloridos de propósito. Porque quando a luz solar, se a peça era feita durante o dia, quando a luz solar batia no vitral, as cores dos vitrais refletiam dentro da igreja e a pessoa fazia a encenação do teatro ali, tá? O que acontecia durante a noite? À noite eram utilizadas tochas, tá? Para poder iluminar o ambiente. Então, colocava tochas em volta ali do palco para a pessoa poder encenar e iluminar o ambiente, tá bom? Com a invenção da lâmpada pelo Thomas Edison, aí que começou a entrar todo o estudo em volta de uma iluminação, em volta de uma luz cênica. Aí que começaram a se desenvolver aí tipos de iluminações, não só a lâmpada clara, mas também uma lâmpada com cores diferentes, né? Aí o iluminador conseguiu dar a impressão de que está durante o dia, está à noite, né? Só com a iluminação ele consegue dar essa impressão para a gente, tá certo? Bom, existe também um passo da iluminação chamado iluminação expositiva. São as iluminações utilizadas nas galerias de arte. Tá? Quando a gente vai visitar uma galeria de arte, que a gente vai ver os quadros, geralmente é um ambiente mais escuro, um ambiente fechado, e aí tem uma luz por baixo da obra, tá? Essa iluminação, tá? Aquela luz que ilumina a obra, ela é uma iluminação especial. Por quê? Se a obra é exposta à luz intensa por muito tempo, ela pode estragar, tá? Então precisa de ser uma iluminação específica durante um certo tempo, tá? Com um tipo específico de lâmpada e com um foco também específico. Então, a iluminação de uma galeria de arte ela é muito importante porque ela dá um foco a mais na exposição, só que também não pode ser qualquer tipo de iluminação, tá? Tem uma curiosidade no livro de vocês, não é à toa que não pode tirar fotos com flashes dentro de museu, tá? O flash da câmera, ele tem uma luz muito intensa, porque o flash da câmera serve para iluminar um ambiente escuro, ele serve para dar luz num ambiente que está sem luz, e assim aparece a foto que você quer. Só que, nas galerias de arte, se você tira foto, imagine você tirando foto com flash, você e mais 500 pessoas que foram visitar a obra. Imagina 500 flashes batendo naquela imagem durante um dia. Então, a iluminação do flash pode estragar a obra,
Por isso que em galerias de artes não é autorizado tirar foto, principalmente com flash, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Estamos falando aí então sobre os elementos do teatro. Na próxima aula nós vamos falar sobre maquiagem e figurino. Tarefa de arte de vocês é revisar esse mapa, estudar aí com detalhes, leiam o que está nas páginas aí com mais detalhes. Eu fiz um resumo dentro do mapa, então copiem esse mapa no caderno de mapa mental e estudem aí sobre cenário e iluminação, tá certo? Beijos e até a próxima aula.